Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Inova Gestão. E falar para vocês que são sempre às terças-feiras no YouTube às 20 horas. E vale lembrar que o nosso tema principal é gestão. E me veio à mente agora de fazer, se me permite, uma analogia sobre gestão, a importância dela. Gestão, alimento. Se o gênero humano parar de se alimentar durante determinado tempo, pode acreditar que ele vai passar fome, vai entrar em processo de inanição, por conseguinte, poderá morrer, falecer. E gestão, se ela não for bem conduzida por técnicos, por ferramentas adequadas, poderá também, no final, morrer, falecer, ou então se destituir. Isto posto, nós queríamos convidar vocês, sempre às terças, às 20 horas, para estar conosco, porque aqui nós estaremos trazendo dicas, trazendo análises, para que a gente consiga sempre otimizar os resultados, quer seja pessoal ou profissional. Na bancada de hoje, nós temos aqui o meu companheiro, o meu amigo, professor Walter Leitão, e o nosso convidado hoje, que é o Maxwell Mazzini, que é o empreendedor, o empresário na área atacadista, que tem lojas, inclusive, em Gil, Paraná e também em Presidente Médici, de passo a passo calçados. É isso, professor Walter? Isso, professor Pacheco. Boa noite. Exatamente. O nosso querido amigo e empresário Maxwell Mazzini é um grande exemplo, um jovem ainda na sua idade, porém com a maturidade e uma visão empresarial muito grande. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje, sobre essa maturidade, sobre essa visão empresarial, sobre como tem feito a gestão do seu negócio. Bacana. E para inserir o nosso especial convidado, antecipadamente, muito obrigado pela sua especial gentileza de estar conosco hoje à noite, um especialista na área, também na área de gestão, que certamente irão agregar valores. A primeira pergunta, Maxwell, eu queria fazer para ti é: quem é Maxwell Mazzini? E a sua história como empreendedor e empresário nesse ramo calçadista, que sabe-se que teve muito presente, principalmente no Brasil, nos últimos 40 anos. Perfeito. Muito boa noite, professor Walter. Que alegria poder estar aqui com o senhor. Professor Pacheco também. É um grande prazer, né? De estar ao lado de vocês. E boa noite ao público também que nos assiste. E quem que é o Maxwell Mazzini? Maxwell Mazzini é casado com a dona Ingrid, né, pai de 2 filhos maravilhosos, Samuel e a Lívia, um com 7 anos, outra com 1 ano e meio, né, já tocando o terror em casa ali. Imagino. E como o professor falou, a gente é jovem, né, 27 anos, a gente, né, tá no meio termo aí, né, professor? Opa! E, professor, sou atualmente empresário, né, atuamos aí no ramo calçadista, também. Sou empresário e sou empreendedor, né? Que a gente atua em outros ramos, né, de negócio também. Sim. Hoje a gente está empreendendo aí também no novo empreendimento aqui na cidade de Paraná, que é a Gelateria Borelli, que logo estará sendo inaugurado aqui também. E você perguntou um pouquinho da minha história, né? Com o empreendedorismo, com empresa. Nessa área calçadista, principalmente, e correlatos. Isso. Resumidamente, né? Eu comecei a ter contato com o mundo empresarial quando o meu avô, meu falecido avô, José Geraldo Mazzini, ele tinha uma oficina mecânica ali na cidade de Presidente Médici. E em alguns momentos, eu ali com 10 anos de idade, eu tenho algumas lembranças de estar ali, né, envolvido no trabalho dele, mais observando. Mas em alguns momentos eu lembro que ele me chamava para ajudar em alguma situação. Às vezes ele tinha uma roda para tirar os parafusos, ele tirava os parafusos e eu só tirava o finalzinho ali para era um incentivo, né, que ele fazia ali. E lembro que no sábado tinha um pagamento, né? No sábado ele chegava ali, e o legal é que se tivesse eu e mais uns 3, 4 amigos, ele pagava todo mundo. Então não precisava trabalhar não, era mais um recebimento. Incentivo. E aí, resumidamente, professor, na minha adolescência, na minha juventude, eu comecei a trabalhar na empresa da minha família. Na época, nós tínhamos uma unidade, né, da loja Passo a Passo Calçados, ali em Presidente Médici. E ali eu comecei a despertar para esse mundo do empreendedorismo, porque muitas dificuldades, né, muitas dores sendo observadas dentro do próprio negócio ali da família, e eu me incomodei com aquilo e fui buscar alternativas para poder ajudar. Então comecei a estudar, comecei a buscar conhecimento, pesquisar,
Foi onde eu iniciei a faculdade de administração, né? O professor Walter foi um cara fantástico também, que nos ajudou nessa trajetória aí. Com o senhor eu lembro que eu tive um dia de aula. Só um? Um dia de aula apenas. Depois o senhor tinha não outros gostou, projetos. caiu fora. Não, o senhor que tinha outros projetos e a gente teve essa aula lá com o senhor também. Mas aí daí pra frente foi onde eu comecei a me interessar na área de administração, a aprofundar nesse ramo de gestão empresarial, né, entender sobre liderança, sobre cultura, sobre gestão em si. E aí a gente começou a aplicar isso dentro da empresa e deu certo. Deu certo porque nós conseguimos crescer, evoluir, abrimos filiais, né, tive a oportunidade de abrir outros negócios também. E, resumidamente, é assim que eu entrei no mundo da gestão empresarial. Muito bacana. Agora nós vamos fazer, né, professor Pacheco, uma panorâmica de tudo isso que ele falou para os nossos telespectadores, né? Perfeito. Vamos passar um pequeno vídeo, né? Aí, Da o nossa nosso participação. assessor técnico, por favor, o vídeo daqui do nosso convidado especial, por favor. Passo e Passo Calçados, a sua loja completa em calçados femininos, masculinos e infantil. Variedade de calçados para todas as ocasiões, estilo e gosto. E para a sua atividade física, aqui você conta com calçados, confecções e acessórios esportivos. Na Passo e Passo, você compra com facilidade, crediário rápido, prático e sem burocracia. E parcele suas compras sem juros em até 6 vezes no crediário e 10 vezes no cartão. Ambiente confortável e uma equipe prestativa, ansiosos para te atender. Sequenciando aqui com o nosso convidado, repito, especial, com Maxwell Mazzini. Também a gente ficou sabendo que tu tem assim uma participação numa educação empresarial lá, né? Tu ministra curso para empresários com método de gestão eficaz. É isso mesmo? Exato. Quero te perguntar quais são os conteúdos esses que tu ministras e também depois se tu tens um feedback desses empresários para ver o quanto valeu a pena e eles conseguiram otimizar os seus resultados. Sim. Só um pouquinho antes, professor, eu vou dizer o porquê que eu Por favor. Iniciei esse projeto, né? Sim. É um empreendimento também que eu tenho. Eu comecei esse projeto porque eu tive muita dificuldade no começo de adquirir o conhecimento certo para poder aplicar na nossa empresa. Então, como eu falei, eu fui buscar na faculdade, mas fui buscar também fora do estado, né? Aprender... Fui buscar conhecimento, né? Dentro do estado, fora do estado. Participei de muitos cursos do Sebrae, enfim. Mas depois também fui para fora para adquirir conhecimentos um pouco diferentes. Nesse mundo da gestão, do empreendedorismo, da liderança, como eu disse. E aí, eu consegui entender o que eu precisava e aplicar. E deu certo para mim, né? Deu certo. A gente cresceu, abrimos filiais, né? Eu falei, abrimos outros negócios. E aí eu comecei a ver a dificuldade das pessoas, né, que estão em volta da gente ali, que são colegas também do empreendedorismo, do mundo empresarial. E essa dificuldade, né, nos desperta. Como nós somos empreendedores, né, tem essa característica, essa veia empreendedora, me despertou para poder iniciar esse projeto de educação empresarial. Então, já realizei algumas turmas, e dentro dessas turmas eu falo sobre desenvolvimento pessoal do empresário, o que ele precisa se desenvolver para ser um empresário de sucesso, né, digamos assim. Uhum. Porque tudo começa no desenvolvimento do dono, né, professor? Não tem como, se a pessoa não mudar a mente dela, ela não consegue avançar nas outras áreas. Depois disso, a gente fala também sobre a cultura empresarial, que é algo muito importante dentro das empresas. Poucas empresas levam isso a sério, né? No final das contas, toda empresa tem uma cultura. Porém, algumas têm uma cultura intencional, cultura de resultado, de proatividade, de bater metas, né? E outras não têm essa cultura de forma intencional. Aí, qualquer pessoa que chega dentro da empresa instala a sua cultura própria, né? Às vezes cultura de fofoca, de improdutividade, de vitimismo, de reclamação. Vitimismo. E a empresa fica refém daquilo. Então, esse é um dos módulos. Outro módulo que a gente trabalha também é a gestão empresarial. Esse eu sou apaixonado, né? As ferramentas de gestão, o PDCA, o SDCA, né? Que a gente sempre... Processo de melhoria contínuo. Também, visão sistêmica e por aí vai, né? Esse mundo é apaixonante, né? Depois também a gente fala um pouco sobre liderança.
A liderança hoje é uma característica fundamental para o empreendedor. Às vezes a gente vê negócios até de um porte médio, né? Na nossa cidade, por exemplo, é comum a gente ver e o cara não sabe lidar com o funcionário, não sabe engajar uma equipe. Ele acha que gritando ele consegue resolver a situação, né? Sim, sim. E o grito não motiva ninguém, muito pelo contrário. Absolutamente. Então isso é falta de conhecimento em liderança. E depois também a gente aborda um pouco de marketing, vendas, finanças e esses pilares aí que geralmente a gente traz para os empresários para que eles possam entender o que é uma empresa e o que ele tem que fazer dentro da empresa dele. Eu acho que falta muito isso hoje em dia, né? O empresário, ele empreende, ele inicia um negócio, né? Muitas vezes pela oportunidade ou pela necessidade, mas depois ele não sabe o que fazer. Então, esse método que eu desenvolvi, que é o MGE, o Método de Gestão Eficaz, ele serve para isso, para poder trazer ao empresário esse conhecimento. Tu que desenvolveu esse método? Exatamente. Eu desenvolvi através dessas buscas, né? Das buscas da implementação que nós fizemos. Então, ministro nesse treinamento aquilo que eu vivo na prática dentro da empresa, do Grupo Passo a Passo, né? E dos outros empreendimentos que a gente empreende aí também. Tiago, só na linha ainda dessa explanação tua, existem ainda alguns empresários resistentes a participar desse curso para tentar buscar essas alternativas maiores? Professor, talvez a maior dificuldade desse empreendimento é convencer a pessoa que ela precisa daquilo. Convencer que precisa. Exatamente. Então, você tem que ter um trabalho muito forte de divulgação e conscientização. Para que esse empresário ele venha para algo que pode mudar o jogo dele, né? Então, a gente vê até com a tristeza, né, uma situação dessa, porque o empresário ele precisa de conhecimento para poder fazer o negócio dele funcionar. Mas existe uma resistência muito grande, muito grande. Então, é uma barreira que tem que ser vencida aí para poder ele ir participar desse treinamento e aprender tudo isso, né? Parabéns pela iniciativa, né, professor? Com certeza, professor Pacheco. Maxwell, né? Parabenizando a sua iniciativa, né? Aí vem uma pergunta que eu creio ser interessante. Nós temos um alcance que não fica restrito às de Paraná. Então, imaginando que algum dos nossos telespectadores agora, que é um empresário ou é um empreendedor que quer ter a sua empresa e gostaria de fazer parte desse seu método, como é que ele faz? Como é o contato como você consegue passar o contato para ele? Por favor, fale para nós, para que eles, né, nossos telespectadores que estão animados aí, façam parte da sua equipe aí de instruendos, né, de pessoas que vão aprender. Legal. E ainda como complemento, a gente sabe a importância que tem de buscar esses conhecimentos, né? Porque a gente já sabe estatisticamente que 80% das empresas elas falecem, elas morrem nos primeiros 10 anos. E com certeza isso aí vai facilitar bastante de uma permanência do mercado maior, né? Com certeza, professor. Essa estatística que o senhor trouxe, ela fala muita coisa pra gente, né? Sim. Então, muitas pessoas empreendem, mas não são todos que têm sucesso, têm perenidade. É afirmativo. E a causa é essa, é falta de conhecimento, é falta de entendimento sobre esses assuntos que a gente está conversando, né? Inclusive, um podcast como esse, o conteúdo que é abordado, é algo que todos os empresários deveriam estar assistindo. Porém, a gente sabe que não são todos que têm essa disposição, né? Às vezes o cara quer buscar, mas já é muito tarde, né? Mas para quem está buscando e assistindo é muito louvável, né? Mas aí, em relação à questão que o senhor perguntou, professor, de como fazer contato com a gente, isso. Hoje tem as redes sociais. Então, tem o meu Instagram, né, que é Maxwell Mazini. As pessoas podem se conectar comigo lá e bater um papo. Maxwell Mazini, só? Maxwell Mazini. Ou Teixeira também? Não, só Maxwell Mazini. E aí, ali a gente pode bater um papo, pode conversar. E no momento, como eu estou envolvido com outros projetos que a gente está para inaugurar esse empreendimento da gelateria aqui nos próximos dias, então a gente tem que dar uma pausa em um para poder dar conta de fazer o outro, né? Isso. Então, no momento, eu não tenho nenhuma turma para divulgar, né, e tudo mais, mas quem tiver interesse pode entrar em contato, a gente bate um papo. Já vai fazendo um pré-cadastro, né, para você, quando chamar a turma nova, já tem o pessoal, né? Com certeza. E eu tenho mentorados que são de outros estados. Tem um colega do Paraná, tem outro de Minas Gerais. Legal. Então, a internet, ela quebra essas barreiras, né? Certeza. Tinha que arrumar um meio, uma forma, uma metodologia para ampliar isso aí, né? Para facilitar eles terem acesso a tudo isso. Mas eu queria te pontuar o seguinte, Maxwell,
ele é originário do antigo inglês, né? E significa corrente máxima, potência e também muita energia. Por falar em energia, eu quero te perguntar, quanto é que o Maxwell, por exemplo, ele despende, ele precisa ou ele gasta de energia para sempre nessa busca de resultados, atingindo suas metas e tal. A pergunta é essa, isso te despende demais? A energia tua é favorável? Tu busca em quais situações para que tu, de uma forma melhor, tu atinja os teus resultados? Legal, professor, que pergunta fantástica. Eu vou para o lado do propósito, né? Propósito. Eu vou para o lado do propósito. Eu acho que quando a gente entende qual é o nosso propósito e a gente está caminhando, né, no caminho que lá no final a gente está enxergando que está no caminho certo desse propósito, eu acho que isso é uma fonte de energia muito grande para nós, né? Ser empreendedor não é fácil, né? É uma atividade muito complexa. Dizem que é se ferrar todo dia o empreendedor, né? Exatamente, né? Porém, né? É um como, desafio todo como dia. o senhor mesmo fala, tem que olhar o lado positivo. O né, lado professor? positivo, sempre. Então, é uma atividade muito complexa, que despende de muita energia, com certeza. Só que quando a gente enxerga o que tem por trás disso, a recompensa que tem por trás disso, eu acho que a gente se renova a cada dia, né? E qual que é o propósito de um empreendedor? Eu penso que o empreendedor, ele tem uma contribuição fantástica com a nossa sociedade. Né? Tem pessoas que olham o empreendedor com os olhos negativos, né? Talvez porque está pegando um ou outro como exemplo, uma exceção. Né? Mas a grande maioria dos empreendedores são pessoas que fazem essa economia girar. Né? Então, por exemplo, se a gente analisar uma empresa de sucesso, a empresa de sucesso ela derrama bênção sobre a vida de muitas pessoas. Inegável. Né? Não só de colaboradores, mas um cliente que ele entra numa empresa que ela é próspera, o cliente ele sai dali diferente. Né? Aí a gente entra na cadeia, os fornecedores são abençoados ali também por aquela empresa. Então, eu vejo muito os nossos negócios dessa maneira, professor. E até um princípio que eu gosto muito é o princípio da mordomia. O que é o princípio da mordomia? Eu não sou dono daquilo que eu tenho. Eu sou só um administrador, eu sou só um mordomo. Né? Eu sou cristão e eu acredito muito que o dono de tudo é Deus. Né? A gente está aqui na Terra só de passagem. Então não tem apego àquilo que a gente administra. Mas por outro lado eu sou um mordomo, eu preciso ser um bom mordomo. Né? É como se a gente. É interessante. É como Você se a tem gente. responsabilidades, né? É como se a gente pensasse, né? O que é um mordomo? É como se pensasse lá no Batman e no Alfred, né? Alfred. Então nós somos o Alfred, administrando algo que é de outra pessoa, né? Que o próprio Deus colocou nossas mãos para administrar. E quando eu faço isso com energia, quando eu dou o meu melhor, eu estou abençoando muitas vidas. Então, isso para mim é uma fonte de energia muito grande, professor. E claro que tem também a questão, né, que a gente quer ter prosperidade também financeiramente falando. Tem que pagar os boletos também. Tem que pagar os boletos, né? E tem que... É uma forma de crescer. O empreendedorismo, ele nos possibilita isso, né? E é interessante pontuar que os empreendedores, que são os que fazem a roda da economia girar, né? Exatamente. Geração de emprego e renda. Exatamente. Se não tiver geração de emprego e renda, o que seria do nosso país ou dos países, né? Exatamente. Perfeito, Maxwell, perfeito. E, mais uma vez, é só parabenizar. Porque eu repito, você é jovem, de idade, mas você tem uma visão já bem madura, né, professor Inegável. Pacheco? Inegavelmente você tem essa visão. Inegável. E isso faz com que outras pessoas recebam, como você acabou de falar, essas bênçãos, porque não basta ser empresário, não basta ser empreendedor, tem que saber fazer. E para saber fazer, você tem que saber gestão. Né? Não tem como não saber gestão, né, professor Pacheco? Precisamos saber dessa gestão. E por falar em gestão, como é que está a gestão da Gelateria Borelli? Conta para nós. Isso Opa. é uma coisa nova. Novidade, novidade. Isso aí. Isso aí ele expande o seu mercado. Não é? Isso aí. Mas manda ver, por favor. Pois é. Então, a gente atuante no ramo de calçado e agora a gente está atuando nesse ramo da gelateria. Mas já inaugurou, já está em funcionamento? Ainda não, professor. Nós estamos finalizando a construção. Né, vai ficar um empreendimento muito bonito aqui para a cidade de Paraná. Né? Nós temos intenção de expandir aí no estado também, com outras unidades. Interessante, professor, que o senhor perguntou, a gestão da gelateria. É uma franquia. E aí a franquia, a gente tem o pensamento que vem tudo pronto, né? Tem geralmente esse pensamento. Exatamente. Mas não é bem assim. Pois é, quando você vê na prática, exige também do empresário ali um conhecimento de gestão, de liderança, principalmente. Então, assim, a gente não iniciou a operação em si,
mas nós já estamos em processo seletivo. Então, o processo seletivo já envolve essa questão de gestão, já estamos nessa empreitada, né? Já fizemos algumas entrevistas, ainda tem uma galera para entrevistar. Então, a gente trabalha um processo seletivo com dinâmicas, né? Dinâmica em grupo, depois vai para entrevista. Essa é a gestão que a gente está fazendo atualmente. E a gestão da construção, que também não é fácil, né? Construção exige bastante da gente. Mas logo, logo, o Paraná vai receber um empreendimento muito bacana. Né? Geração de emprego também para a cidade. A gente está bem animado com esse novo projeto aí. Quer adiantar a previsão para o início? Eu não posso dar previsão ainda, porque ainda faltam alguns detalhes para a gente ter a certeza. Uhum, mas claro. É agora no mês de junho. Mês de junho, se Deus quiser, a gente está iniciando esse... Falou em gelateria, eu me animei. Permite fazer um pequeno comentário? Claro. Eu tive em viagem agora para a Itália, recente, tá? Em novembro, ainda assim, de dezembro. E sabe que a Itália, parece que foi a cidade que nós visitamos, foi Bérgamo. E é como se a competição mundial do sorvete. E em Bérgamo, por exemplo, tem lá uma gelateria que já foi 2 vezes campeões do mundo. Uau. E o detalhe que eu queria frisar é o seguinte: um frio em torno de 2, 3 graus, mais ou menos, e uma fila, professor, uma fila Maxwell, para comprar o sorvete. Fantástico. E um frio. Aí eu fico pensando aqui em Rondônia, nossa região, Que esse calorzão propicia mais, né? Com certeza. calor Alto consumo. e tal. Mas a pergunta que eu queria te fazer, com esse prefácio aí desse sorvete, como é que tu vais fazer? Qual é a tua estratégia? Tu falou que é uma franquia, por conseguinte, em tese, seria tudo do mesmo modelo, mas qual seria o teu diferencial competitivo para junto às concorrências hoje existentes por aqui? Então, professor, só fazendo um complemento ao que o senhor trouxe aí, né? Enriqueceu muito a pergunta, com o senhor comentando a viagem. O gelato, ele tem esse nome, as pessoas perguntam, o que é um gelato? Um gelato é um sorvete. Mas com essência italiana, que é o original. E o teu nome, inclusive, é de origem italiana. E daí, tem alguma coisa a ver? Também não, né? O meu avô é italiano. O meu avô Mazini, né? É italiano, descendente, né, de italiano. Descendente italiano. Mas sim. Mas voltando à questão da gelateria. E interessante que a história dessa gelateria começou com o dono, que é o Eduardo Borelli, né? Ele era de Ribeirão Preto. Ele foi até a Itália. A ideia dele era aprender a fazer a pizza napolitana, só que quando ele viu o gelato, ele mudou de ideia. E aí ele aprendeu a fazer o gelato, que é um sorvete com essência, né, da Itália lá, um sorvete fresco, com ingredientes selecionados, é algo bem diferenciado. E ele trouxe ao Brasil e aí tem expandido significativamente. Parece que é uma família de sabores que chega no final e é fantástico. A família toda adorou. Onde é que tem esse negócio? Se trouxesse aqui para Rondônia, seria um sucesso total. Mas ainda assim, o que tu pretende, por exemplo, em termos de estratégia? Assim, para tu conseguir uma otimização dos teus resultados maior? Professor, eu penso que a maior vantagem competitiva recai sobre o nome do podcast, a gestão do negócio. Eu acho que é a maior vantagem competitiva, né? Então, nossa ideia é trabalhar forte a nossa cultura, né? Disseminando os nossos valores para os nossos colaboradores. Perfeito. Um dos pontos da Borelli que já traz como essência é o encantamento. Então, a gente está ali para fornecer não só um sorvete qualquer, né? Mas uma experiência, realmente uma experiência. A gente fala muito de experiência, mas não vive muita experiência, né? E ali a gente tem isso. Só para vocês terem uma noção, tem uma coisa que eu acho fantástica na gelateria. O cascão, ele é produzido diariamente. E aí você chega ali, a pessoa está produzindo o cascão em tempo real e com aquele cheiro, aquele aroma de baunilha no ar. Não tem como você não... Essa franquia já está disseminada aqui no estado? No estado a gente está sendo um dos pioneiros. Tem em Porto Velho e Ariquemes, né? Mas a gente está sendo então a terceira unidade, né? Um dos pioneiros aí aqui no nosso estado. Mas eu penso que os diferenciais competitivos passam por aí. E principalmente as pessoas, professor. Eu acho que nosso modelo de gestão é muito humanizado. Então, nós temos a ideia de valorizar as pessoas, potencializar, né, o que elas têm de melhor para nos oferecer. Eu acho que, indo por esse lado, a gente consegue ter um diferencial competitivo no mercado, né? Perfeito. E o produto em si também é muito diferenciado. Então, é uma produção diária, a gente investiu significativamente em maquinários para produzir diariamente o gelato.
ele não é produzido em São Paulo e vem para cá e ficam 30 dias dentro de um pote. Ele é produzido diariamente e se não vendeu naquele dia, ele tem que ser reproduzido. Estou com vontade de experimentar esse gelato, hein? Vai Rapaz, ser é diferente. Vai ser sucesso. E vocês vão ser convidados, com certeza. Estaremos lá, se Deus quiser. Estaremos. Com certeza. Maxwell, então você estava falando da gestão e das pessoas. Isso é importante porque muitas vezes, né, o funcionário, o colaborador, que seja, ele acredita que ele está lá só para receber um dinheiro. Né? Aquela coisa meio vendo minha força de trabalho. E não é bem assim, né? Se você não tiver como encantar as pessoas, você não garante o seu trabalho. Né? E o que você pode falar até para esses futuros colaboradores teus referente a isso? Como ele tem que fazer a gestão dele próprio para ele ter a permanência do trabalho, encantando as pessoas que por lá estão, né? Ótima pergunta, professor. Eu acredito muito no valor do intraempreendedorismo, né? Nós temos o empreendedorismo, né, que fica mais a cargo do empreendedor mesmo, que abre um negócio. Só que nós temos também um valor que pode ser utilizado, né, por qualquer pessoa do intraempreendedorismo. O que significa isso? É a pessoa entender que ela tá trabalhando dentro de um negócio, mas ela tem a visão de que aquele negócio é dela. Dela própria. É dela também. Uma coisa que eu gosto muito de conversar com nossos colaboradores, né, da Passo a Passo, da Passo a Passo Calçados, eu falo assim para eles não estão trabalhando para Passo a Passo Calçados. Eles estão trabalhando para eles mesmos. Eles estão ali dentro da empresa, né, da Passo a Passo, porém, eles estão trabalhando para eles mesmos, eles estão desenvolvendo a carreira deles. E ali é uma oportunidade de eles aprenderem o máximo possível e darem o melhor deles e errarem, aprenderem. E até interessante que eles podem, às vezes, até errar e o risco fica todo para o empresário. Né? Interessante para o colaborador, para o empresário nem tanto. Mas se o colaborador ele tiver essa visão, eu acho que ele prospera muito na carreira dele. Eu acho que ele tem tudo para poder crescer e talvez futuramente ter o seu próprio empreendimento também. Então, o conselho, né, para as pessoas que são colaboradores de outras empresas, trabalhe como se fosse seu, né, com esse valor do intraempreendedorismo, porque isso vai fazer você crescer demais. E isso é uma questão de mentalidade, né? A pessoa virar uma chavinha na mente dela e entender que ela não é só um empregado. Quando a pessoa ela pensa que ela é empregado, o que ela faz? Ela quer chegar atrasado, quer sair mais cedo, ela não quer dar o máximo dela, ela nunca vai entregar o potencial máximo dela ali, porque ela sempre vai estar se poupando. Esse negócio não é meu, esse negócio aqui é do Walter, do Pacheco, é do Maxwell, então por que eu vou me doar? Né? Por que eu vou trazer novas ideias para essa empresa? Por que eu vou vestir a camisa e suar a camisa dessa empresa? Eu não vou fazer isso. Só que uma pessoa dessa, você pode ver que a maioria, né, infelizmente as pessoas são assim, e você percebe que essa pessoa ela não avança. Né? Perfeito. E por outro lado, as pessoas que têm esse valor do intraempreendedorismo são pessoas que crescem. Ela está aqui hoje, mas daqui a pouco uma outra empresa enxerga ela, né? Talvez ela não está numa empresa 100%, talvez ela não está sendo 100% valorizada, mas ela dá o melhor dela mesmo assim, ela é intraempreendedora. E daqui a pouco uma empresa maior vê o trabalho dela e fala, ei, vem trabalhar comigo, né? Aqui eu vou te valorizar e se você fizer o que você faz aí aqui, a gente vai crescer muito junto. E esse é o cara também que ele está abrindo o empreendimento dele futuramente. Perfeito, né? Perfeito. Então, acho que esse valor é um valor fantástico. Esse conceito de intraempreendedorismo ele é muito relevante e eu acredito que ele deveria ser mais disseminado entre os colaboradores. E é dito também, Maxwell, que esse intraempreendedor, esse colaborador ou esse funcionário, ele só dá o seu máximo quando o líder também dá o seu máximo. Exato. Aí eu te pergunto assim, qual seria na tua ótica, mesmo da sua explanação maior, qual o perfil ideal de um líder? Perfil ideal de um líder. Bom, eu acredito que um líder, ele é um cara que ele tem que carregar muitos valores, né, junto com ele para que ele possa ter uma liderança efetiva. Existem ferramentas, né, de liderança, né, que qualquer um pode utilizar. Agora, essa questão dos valores, aí o cara tem que se dispor um pouco mais, né, professor? Fazer uma introspecção, ver o que ele precisa evoluir, melhorar, crescer, para que ele possa ter essa propriedade de liderar. Né? A liderança, na verdade, não é um cargo. A liderança é uma conquista, né, no meu ponto de vista.
Então, você tem que ganhar o direito de liderar as pessoas antes de qualquer coisa, né? Antes de utilizar uma ferramenta, né? Enfim. E, como eu estava falando, os valores são muito importantes. Então, o líder ele tem que ter o quê? Primeiro de tudo, humildade, né? Para poder saber que ele não sabe de tudo. Que aprender no dia a dia, né? Que ele tem que aprender. Ser humilde. Humildade é o que traz, né, essa questão de aprendizado. Tem pessoas que acham que já sabe de tudo. Tem um conceito muito interessante. Uma vez eu estava estudando em casa e até meu filho, né, mais novinho de 7 anos, meu filho mais velho, né, de 7 anos, ele chegou assim e falou: pai, o que você está estudando? Eu estava estudando algo chamado pico da estupidez. O que é o pico da estupidez? Quanto mais você acha que sabe, mais você está subindo nesse pico, né? Que você sabe, não precisa da dependência de ninguém para te ajudar, você está subindo nesse monte, né? Nesse pico. E às vezes você está lá em cima, né? Achando que sabe de muita coisa e não precisa de ajuda. Quanto mais alto esse pico, maior a queda, né, professor? Inegável. Então, a gente não pode ter esse orgulho. A gente, como líder, precisa ter humildade. O senhor falou uma coisa também, estar aprendendo, né? A questão da melhoria contínua. Então, eu como líder preciso carregar esse valor junto comigo também. Valores como humanização, entender que a outra pessoa que eu estou lidando é um ser humano e ela tem emoções, ela tem problemas. A gente ouviu muito no passado se dizer que o cara da porta para dentro da empresa, ele tinha que ser, né, profissional. Mas hoje a gente vê que não é muito, não é assim que funciona, né? Então, a pessoa ela entra da porta para dentro, ela continua sendo um ser emocional. Então, o líder precisa carregar com ele também essa questão da humanização. Outro princípio que eu acho que o líder tem que carregar também muito forte é a honestidade. A honestidade é uma base muito importante. Fundamental. Né? Porque, primeiro, ser honesto comigo mesmo. Né? O que eu estou falhando, o que eu estou errando, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso evoluir. Se eu errei, assumir essa falha, né? Para eu poder crescer. E ser muito honesto também com o meu liderado. Como eu disse, a liderança ela é conquistada. Como que eu conquisto a liderança de alguém se eu fico mentindo para o meu colaborador, mentindo para o meu liderado? Então, acho que alguns, né? Acho que tem inúmeros, né? A gente poderia citar vários, mas a humildade, a honestidade e essa questão de busca por melhoria, né? Colocaria até algo que eu lembrei aqui que ficaria melhor, o aprendizado contínuo. Aprendizado contínuo. Né? Tem um termo que fala lifelong learning, aprendizado ao longo da vida. Então, a gente como ser humano e principalmente como líder, se eu achar que eu terminei meus estudos lá na faculdade, quando eu terminei a administração lá com o professor Walter, eu estou totalmente equivocado. Né? E eu não vou ser um bom líder. Agora, quando eu entendo que o aprendizado ele nunca termina, toda a minha jornada eu vou ter que aprender, aí eu consigo ser um líder com muito mais maestria, né? Ainda na linha de raciocínio que tu estás falando, nós somos um país capitalista, por conseguinte, o propósito, a finalidade é o lucro, ou seja, maximizar a riqueza e minimizar a despesa. Perfeito. E para se conseguir alcançar esse resultado, os colaboradores também eles são fundamentais. E falou em relação ao líder, o perfil do líder ideal, mas também para o colaborador ele performar, vai depender também muito dele. Ou seja, seu sonho, né? Seu projeto de vida. Uhum. Tem gente que sonha, até no sonho ele economiza, né? Então vai depender do seu sonho para que ele consiga buscar. E o líder aí também tem que interferir nesse contexto, Perfeito. Tem que conhecer quem está da sua equipe para que ele consiga levar todo mundo a performar e ser feliz na empresa. Perfeito. E uma vez a equipe, ela feliz, ela sendo assim reconhecida profissionalmente, há uma tendência, né, de ela devolver isso aí com o trabalho, Sim, mas totalmente. Ao cliente de uma forma melhor, né? Perfeito. Então, eu citei aqui alguns exemplos de valores, né, que o líder precisa Sim. carregar. Agora, por esse lado, existem ferramentas, né, que o líder ele pode utilizar para promover esse engajamento, promover essa atitude, né, do colaborador de não só vestir a camisa, mas suar a camisa, né, professor? Então, por exemplo, uma das responsabilidades, né, do líder, e aí existem ferramentas para ele utilizar, é a questão do engajamento, né, que é o que a gente acabou de falar, é a gente conseguir fazer com que a pessoa não só vista a camisa, mas soe a camisa. E aí como que você faz isso? Aí tem algumas ferramentas, conhecendo o seu colaborador, você precisa conhecer.
o senhor pontuou muito bem, né? Qual que é o sonho que essa pessoa tem? O sonho dela, eu tenho que entender que eu vou liderar uma pessoa não com o sonho da empresa. Olha, vamos trabalhar bastante, pessoal. Eu chego na reunião e falo assim, pessoal, vamos trabalhar bastante, vamos suar a camisa da empresa, porque a empresa está quase batendo a meta aqui para mim comprar um carro novo. Que engajamento que é esse? Não vou engajar ninguém. Agora é diferente quando eu conheço o objetivo. Qual que é o objetivo do meu colaborador? Poxa, ele quer comprar uma moto, ele quer pagar uma dívida, ele quer viajar com a família dele. Então, eu conhecendo isso, eu vou traçar um plano que eu mostro para ele que quanto mais ele se comprometer ali dentro da empresa, ele vai ter a expectativa ali, né? A possibilidade, né? A possibilidade de alcançar aquele objetivo dele. Isso é uma ferramenta de liderança, né? Que às vezes o líder não utiliza da maneira correta. Mas conhecer o colaborador é fundamental. Até uma questão legal também, professor, às vezes a gente quer premiar um colaborador por um bom trabalho, né? E quando eu não conheço aquele colaborador, às vezes eu erro na bonificação, no prêmio dele. Tem colaborador que ele vai valorizar mais o dinheiro, mas já tem outro colaborador que talvez ele valoriza mais uma experiência. E aí talvez aquele colaborador atinja um excelente resultado e ele quer o dinheiro, mas eu vou lá e dou uma viagem para ele lá para não sei na onde. Ele não curte. Ele não curte. Ele fala, cara, não tem como dar o dinheiro, não. E aí se você, né, não... Me permite, ainda tenta sair do raciocínio da importância do colaborador. O ideal seria já contratar alguém com um perfil para colocar no lugar certo, da função exata, né? Aí eu pergunto assim, qual é o critério que utiliza com a ferramenta para esse processo de recrutamento e seleção? Para acertar já quase de início. Legal para a sua pergunta. Tem algumas ferramentas que antecedem até o processo de contratação. Um deles, o organograma. Né? O organograma da empresa, talvez uma palavra meia esquisita, mas é bem simples na prática. Né? O organograma é quando você desenha as caixinhas da sua empresa por funções, por hierarquia ali, para você entender quem é a pessoa que você precisa, qual o cargo que precisa ser executado, né, dentro da sua empresa. Sim. Então, é uma ferramenta que te ajuda a fazer uma contratação mais assertiva. Outra ferramenta que te ajuda a contratar assertivamente também é um bom manual de cultura, né? Que ali você já tem determinado quais são os seus valores, qual a visão da sua empresa, qual a missão da sua empresa. E principalmente os valores, né? Porque ali você sabe quais valores que você preza dentro da sua empresa. Diante dessas duas ferramentas, que eu acho que podem ajudar a pessoa na sua gestão ali básica, aí vem esse processo seletivo, que tem que ser muito bem estruturado também. Quando a gente fala de processo seletivo, as pessoas erram por ter pressa, né, professor Walter? Perfeito. Erram por ter pressa. O cara quer contratar muito rápido. E isso é um grande equívoco, porque contratação é muito complexo. Então, para você ser assertivo, né, professor, você tem que ter aquela pré-definição, os valores que a pessoa precisa ter, as características, porque você já olhou no organograma, o que aquela pessoa precisa, o que ela vai executar na sua empresa, e aí você vem para o processo seletivo. Mas eu estou prezando com urgência. É melhor você ter mais paciência nessa fase do que depois você contratar errado e ter que demitir uma pessoa e... né, ainda nessa esteira que o Max está falando, vale a pena complementar. A gente aprende administração, né, professor? Sala de aula, a gente também sempre falava muito sobre isso, do tal do CHA, né? Que é conhecimento, habilidade e atitude. Eu sempre acrescentei mais duas palavrinhas, duas letras no final. Em vez de chá, é chave. V de valor, que tu falaste aí, alguma N vezes, legal. E E de ética. Então, conhecimento, habilidade e atitude também não é só isso. Vale ressaltar valores e ética, para que consiga aglutinar tudo isso para ir em frente. Perfeito, é exatamente isso. E só concluindo o raciocínio do processo seletivo, então é melhor você ter paciência na contratação, para que você depois não tenha que... Na verdade, a frase legal é o seguinte, né? Você gastar energia na hora de contratar, para você depois não ter que gastar tanta energia na hora de treinar, ou pior ainda, um desgaste para desligar a pessoa. Então, é algo que os empresários precisam se atentar mais. Evita turnover, inclusive, que isso é prejuízo para a empresa, né? Demais. E o que você acabou de falar, muito empresário tem que entender isso. E essa é a nossa ideia, a nossa proposta é justamente essa, mostrar para os diversos empresários de diversos ramos que há ferramentas para auxiliá-lo. Perfeito. Né? É importante ele ter o sonho? Claro que é importante. É importante que esse sonho vá para frente? Claro.
Mas tudo isso tem que estar alicerçado, que é o que você está falando. Ele tem que ter um desenho dos cargos que ele quer na empresa, para que, aquilo que você falou, para que ele não contrate errado. Né? Eu preciso, se a gente fizer uma analogia como a maioria do pessoal gosta de futebol, eu preciso de um atacante. Aí eu faço um desenho de cargo que na verdade vai me dar o quê? Um zagueiro. Ora, aí eu contrato alguém que tem todo um chá de atacante e eu precisando de alguém que tenha todo um chá de um zagueiro. Né? Então tem que estar muito ligado nisso. Né, Marcos? Eu tenho que estar bem ligado. Eu digo, o empresário geral, né, professor Pacheco, precisa estar ligado nisso. Perfeito. E quando a gente fala aqui, não é em hipótese alguma querendo depreciar, trazer qualquer demérito para a ação empresarial. Não, muito pelo contrário. Nós queremos aqui enfatizar que é importante que o empresário procure isso. Procure para que ele tenha cada vez mais sucesso. Sim. Como é o caso da Passe daqui a pouco da Borelli. É isso aí. Já fiquei com vontade de tomar sorvete. Opa, 2. Mas é fundamental. O empresário que ele não buscar conhecimento para poder enfrentar essa jornada, provavelmente ele entra naquela estatística que o professor trouxe aqui, né? Triste estatística, né, professor? Triste estatística. Exatamente. Tem uma reflexão bem interessante, professor. Por que acontece? Vocês saberiam, assim, definir por que tantas empresas quebram, professor? Qual que é a visão que o senhor tem? Gestão. Agora eu virei o perguntador. Gostei. Ou gestão. Gestão. Por que uma empresa, por exemplo, que está uma do lado da outra e que vende o mesmo produto ou serviço, uma prospera, venta em popa e a outra quebra, falece? Gestão. Exato. Por isso que tem que buscar tudo isso que tu está colocando e que é o nosso básico, falar e discutir, trazer, né, essas dicas e tal, para quem nos ouve, ficar sensível, né, e começar a praticar, buscar conhecimento. E ainda complementando, né? Já que você perguntou para cá, né? Então nós vamos responder os dois, né? Essa gestão passa por planejamento, por organização, por direção e por controle, né? Que é a essência dos 3 administradores aqui, né? Exato. Sem planejar, não tem sem como organizar, sem dirigir, principalmente sem controlar, professor. Como é que faz? Né? É onde acontece que nós estamos falando aqui, que trazendo assim para uma visão mais clara, por exemplo, quando o empresário, né, justo, ele consegue aquele valor, só que ele entende que aquele valor auferido é dele e não da empresa. Então, isso é um básico para levá-lo para uma falência. Sim. Né? Quando o empresário confunde aquilo que a empresa traz para ele com aquilo que é dele, pessoa física. Esse é um dos pontos nas grandes cascas de banana que a maioria escorrega e entra para essa estatística, né? De uma pré-falência e uma falência. E tem gente que não se atenta, não se liga dessa necessidade de buscar o conhecimento, estratégias, as ferramentas, para que a gente consiga alavancar todo o processo, né? Agora, tem uma questão aí que a gente pode entender onde que está o problema crônico de tudo isso. Tem uma reflexão bem interessante. De onde que vieram a maioria dos empreendedores? De onde que vieram a maioria dos empreendedores? O cara que hoje ele tem uma empresa, de onde que ele veio? Muitas vezes ele é um antigo colaborador de alguém, é um antigo funcionário de alguém. Né? Conseguiu, às vezes, o dinheiro num acordo, numa rescisão e quer montar o seu sonho. Né? Exato. Aí vai montar o seu negócio. Né? Exato. Sai do meio. Exato. E aí, esse que é o problema, professor. Porque funciona assim, ó, você pode ver que a maioria dos empreendedores, ele era bom... Ele saiu da empresa e tal, e ele pensa assim... Na verdade, ele está até na empresa. Eu vou fazer uma reflexão diferente. Ele está trabalhando. E aí ele é bom em fazer alguma coisa. Ele é bom em fazer um bolo, ele é bom em fazer qualquer coisa. E ali dentro da empresa ele está insatisfeito. E aí muitas vezes ele tem um patrão que não é muito legal com ele, não incentiva e tal. Ele fala, cara, eu vou sair fora disso aqui. Eu quero ser meu próprio patrão. Né? E eu sou bom em fazer alguma coisa... E às vezes ele até acha que ele é melhor do que até o próprio patrão, né? Pô, esse cara faz, você acha que eu não vou fazer? Né? Mas muitas vezes o empreendedor ele parte desse começo, né? Ele é bom em fazer alguma coisa e ele fala assim, cara, eu vou abrir meu negócio. E aí que está o problema, né? Que a gente vê muitas empresas quebrando hoje em dia, porque o cara acha que ele é bom em fazer alguma coisa, ser bom em fazer alguma coisa, ele vai ser bom também em gerir um negócio. E são coisas totalmente diferentes. Muito. E aí o cara entra nesse ciclo do empreendedorismo. Aí ele começa a fazer o bolo, ele abre uma padaria e começa. Só que aí, na padaria, não é só fazer o bolo. Na padaria ele precisa contratar, ele precisa demitir, ele precisa... comprar os suprimentos. Comprar suplementos, ele precisa
entender um pouquinho de carga tributária. Todo um processo. Ele precisa entender de processo, criar processo, aí ele começa a deparar com muitos problemas e aí esse cara se perde no meio do caminho, professor. Eu diria que, assim, um dos grandes motivos dessas quebras, né, é no final essa falta de gestão, mas porque o cara veio desse início e ele não teve esse start, não teve essa mudança de mentalidade, que ele não é mais um técnico. Agora um técnico é um cara que talvez, né, que sabe fazer uma coisa muito bem. Ele não é mais um eletricista que só fazia aquela parte elétrica, ou um cara que só faz bolo, ou enfim. Agora ele é um empresário. E a empresário muda muito o jogo, né? Muda muito a necessidade. E aí, por não entender disso, o cara que é resistente a entender da gestão, ele vai quebrar. Infelizmente, ele vai quebrar. Agora, muitos, né, que se atentam à situação, ele muda, né? No meio do caminho, ele consegue, né, ver essa luz, estudar e buscar conhecimento. Isso. E não tem outro caminho, né? Não tem outro caminho. Nós estamos chegando, exaurindo quase o nosso tempo. Eu estava observando aqui, ó. Eu tenho que fazer uma pergunta ainda para o nosso convidado especial. A gente vê através da mídia hoje, impressa, falada, escrita, televisiva e tal, que o Brasil tem alguns gargalos, economicamente falando, né? Então tem um cenário para um amanhã um pouco turvo em cima disso, até com Selic maior, a inflação também subindo, enfim, alguns desgastes econômicos e tal. Aí a pergunta que eu te faço, isso aí, obviamente, tá, está ligado direto ao desenvolvimento do nosso país. E tu, como empresário, com esse cenário, se é que tu acredita que também tem esse entendimento, como é que tu estás vendo isso para um amanhã, para os teus negócios, principalmente ainda que tu está abrindo novos negócios? Tu continua otimista? Continuo, professor, continuo otimista. A gente, né, debateu aqui sobre a complexidade de empreender, e aí você agrega com essa questão econômica, né? Sim. Que nós não podemos falar que está totalmente favorável. Mas, por outro lado, quando a gente tem esse comportamento empreendedor, a gente observa muito mais as oportunidades do que as dificuldades, né? Então, eu me baseio muito nisso. Claro que nós temos que uma coisa que eu aprendi, até uma vez eu participei daquele curso do Empretec, né, do Sebrae. Também. Legal, né? O Empretec é excelente. E lá eles nos ensinam uma característica que eu nunca esqueci: correr riscos calculados. Sim. Né? Tem uma dinâmica lá que você aprende a correr risco calculado. E o empreendedor é isso, ele precisa saber correr riscos calculados. Claro que uma economia como a nossa, existem vários riscos, né? Mas aí você precisa calcular, entra no que o professor falou, planejamento, organização, direção, para que você diminua, né? Minimize a questão de dar errado. Afirmativo. Né? Mas, por outro lado, a gente que é empreendedor, a gente tem que acreditar, né? E a gente enxerga muitas oportunidades. Conforme a economia vai passando por algumas mudanças, surgem muitas oportunidades. Então, eu vejo dessa maneira. Claro que aí você precisa ter uma cabeça de reinvenção, né? Então, nossos negócios, nós estamos nos reinventando, buscando novos fornecedores, buscando novas maneiras de entregar para o cliente, de vender, de tributação, e enfim. Então, a gente precisa estar atento a isso. Mas em questão de desânimo em relação ao cenário geral, eu acho que a gente não pode nem alimentar nossa mente com essa questão, né, professor? Perfeito, também tem esse mesmo entendimento. Ô, professor, nós temos mais o que? Uns 3, 4 minutos? Um pouco mais? Um pouquinho mais. Vamos aproveitar, inclusive, esse fantástico empresário, empreendedor que está aqui conosco, né? Explorar um pouquinho mais dele para falar sobre gestão e dar algumas dicas, repito, para que quem está nos ouvindo passar até por uma possível reflexão e conseguir melhores resultados dentro da sua vida, repito, pessoal e também profissional. Né, professor? Sim. Lembrando que temos acadêmicos também assistindo, Sim. né? Temos também pessoas que querem empreender, estão no zero ainda. Então, qual seria dicas, independente de ser uma dica professoral, mas dicas que você, com a sua experiência adquirida, evidentemente com a sua vida acadêmica também, não podemos deixar isso de fora, mas dicas que você poderia passar para essas pessoas que querem iniciar né, um empreendimento, querem serem futuros empresários. Dicas de uma maneira geral, né, professor? Legal. Inclusive,
Anteontem, eu estava participando de uma palestra, eu fui convidado para dar uma palestra para uma turma de alunos do supletivo ali, que estavam finalizando o 2º, 3º ano, e a gente abordou exatamente esse assunto. Que legal. Né? Então, uma coisa bem interessante, professor, quando a gente fala de empreendedorismo, é que o brasileiro ele tem muito forte esse desejo, né? Muito forte mesmo. Tem pesquisas aí que relatam que o brasileiro ele é um dos povos que mais tem esse desejo de empreender. Né? Eu creio que por conta até do que a gente estava falando, professor, da economia, né? Que a gente precisa mesmo se reinventar. Uhum. E aí, o que a gente pode pensar? Será que empreender é para qualquer um? Né? E empreender, na minha opinião, não é para qualquer um. Porém, é para qualquer um que esteja disposto a pagar o preço. Então, qual o preço? Da busca, do estudo, do conhecimento, né, da paciência, da resiliência. Daí vem uma pergunta ainda, e daí? O empreendedor ele já nasce pronto ou ele pode aprender? Eu acredito que pode aprender, professor. Perfeito. Eu acredito que é aprendizado. E é muita questão do meio, né? Aí vem uma outra questão. Então, o empreendedorismo ele é para qualquer um que esteja disposto a pagar esse preço. Né? Inclusive da resiliência, né? A resiliência é a capacidade que a gente precisa desenvolver de sofrer o impacto e voltar ao estado original. Perfeito. Né? Igual você pegar, que se tivesse uma garrafinha de água cheia de água, você aperta ela, quando você solta ela volta ao estado original. Resiliência, empreendedor tem que ter isso. Então, quem quer iniciar esse trajeto tem que estar disposto a pagar esse preço. Agora, esse preço, ele vai ser pago de que maneira? Né? Acho que a gente já comentou aqui, buscando conhecimento, buscando... eu ia comentar, buscando estar num ecossistema que esteja propício a isso também. Se o cara ele quer empreender, não adianta ele estar com um grupo de amigos que só está botando ele para baixo falando que não vai dar certo. Né? Ele precisa estar num grupo diferente. Ele precisa estar conectado com professores, com pessoas que falam sobre empreendedorismo, né? Num ecossistema de empresários que, por mais que ele ainda não é um empresário, mas ele está naquele meio, né? Aí permite só um adendo, aí diz o seguinte, tem aquele adágio popular antigo e certo, né, que fala assim, diga-me com quem tu andas e direi quem és. No empreendedorismo a gente fala o seguinte, diga-me com quem andarás e dir-te-ei quem serás. Exato. Então, perfeito. com quem é que tu anda que é fundamental para que tu consiga. Exatamente. Então, esse empreendedor, professor, que está começando, ele tem que estar envolvido nesse ecossistema. Ele tem que estar, talvez, dentro de uma faculdade de administração para poder estar conectando com as pessoas, né, que tem aquele mesmo propósito também. Mas ele tem que estar em grupos de pessoas. O nosso estado ainda, professor, ele é muito... Eu acho que ele deixa muito a desejar ainda nesses ambientes. Né? Infelizmente, para mim procurar um ambiente igual esse que eu estou falando, um ecossistema como esse, ainda é muito deficiente. E qual seria a estratégia para torná-lo mais eficiente? Então, aí é onde vem surgindo, eu vejo, por exemplo, né, ideias como projetos como esse que eu comentei, né, de trazer conhecimento empresarial. Ah, perfeito. Né? Eu acho que falta grupos... Disseminar mais isso. Eu acho que falta grupos de mastermind, por exemplo. A gente não vê falando aqui na nossa cidade, nossa região, situações como essa. E quando você vai para São Paulo, em Alphaville, ali, que é o centro, você sai esbarrando em grupos de pessoas que estão ali conectadas e falando sobre aquilo, e vamos empreender, vamos fazer, vamos testar, e eu tenho um caminho e, né, motivando um outro. Eu tive uma experiência muito legal. Há uns 2 anos atrás, eu passei 30 dias ali em São Paulo, né? Fui para Alphaville ali porque eu queria entender o que estava acontecendo ali. E lá eu me deparei com essa situação. Você participando de grupos de mastermind, pessoas que falavam sobre negócio, sobre empreender, sobre business, né? E você fica pilhado naquilo. E aí quando a gente volta para o nosso estado, quando eu voltei, né, aí você baixa um pouco essa energia, né? Porque não tem aquelas pessoas do seu lado. A expectativa e a realidade, né? Exato. Você vem com uma expectativa e essa realidade não é atendida, né? Pois é. Então, assim, intencionalmente, né? Concluindo, intencionalmente, eu acho que a gente tem que buscar um ecossistema como esse. E, cara, você está disposto a pagar esse preço, buscar esse caminho, buscar os conhecimentos adequados ali para conseguir trilhar um sucesso, né, nesse caminho do empreendedorismo. Me lembrei aqui, tem um ditado que diz o seguinte, quando o dono ele senta, a equipe deita, e quando o dono ele deita, a equipe morre. Aí eu pergunto para ti assim, eu tenho que ter resistência. Como é que tu faz para ter essa resistência para não sentar ou para não deitar?
Pois é, professor. Gostei dessa frase Lembrei aí. dele. Professor, eu acho que passa por um pouquinho daquilo que a gente falou mais cedo, né? A questão de você ter um propósito e não desanimar disso, né? Porque realmente a caminhada empreendedora, você vai se deparando com situações que em alguns momentos te geram uma sensação de desânimo, né? Porém, eu acho que passa muito pela questão da resiliência, como nós falamos aqui. Sim. Né? O empreendedor tem que aguentar tomar pancada. Toma pancada, né, do governo, tem que voltar ao estado original. Toma pancada de um funcionário, tem que voltar ao estado original. Toma pancada, né, de um cliente, tem que voltar ao estado original. E dessa maneira aí, a gente, desenvolvendo essa habilidade, a gente não senta, né? E muito menos deita. Porque senão o negócio é por água abaixo mesmo. Ferrado. Perfeitamente. Mas Exatamente. então, professor? É muito bom, né, professor Pacheco, ver esse desenvolvimento, né, todo que existe. No caso, nós acompanhamos na academia, né, na parte universitária, que o processo de desenvolvimento do Maxwell, né, é importante saber que isso daí funciona, né, que você gera hoje emprego e renda, isso daí não é da boca para fora, isso aí é uma coisa factível, todo mundo está vendo, são várias unidades da nossa Passo e Passo, em vários municípios do nosso estado. Isso é muito importante, parabenizar você, né, por isso tudo. Também agradecer o seu tempo, que você tem filhos pequenos, e você está aqui conosco, né, isso para nós é muito gratificante, né, eu creio que toda a nossa audiência só cresceu assistindo, né, essa nossa conversa, esse nosso bate-papo. E, professor Pacheco, para materializar essa situação de hoje, né, manter o nosso amigo aqui com um certo agrado, voltar outras vezes, claro. Nós temos aqui um agrado do nosso patrocinador da Arte Presentes. Obrigado. E vamos fazer aqui uma entrega para o meu querido, fazer um bom uso. Muito obrigado. Tá, show de bola, top de linha. Obrigado, professor. Faça bom uso, né? Muito obrigado. Enfim, sim, estamos chegando, infelizmente, né, no final. Muito obrigado pela gentileza, a disponibilidade do seu tempo. O Maxwell, na minha ótica, tenho certeza com quem está nos assistindo, ele percebeu que é um empresário fantástico, um empreendedor incrível, e que não só fundamentou em termos de cientificidade, mas também na prática do seu dia a dia e o sucesso que está tendo até agora e terá também nesse outro que está vindo aí, tá? Amém. É o que realmente a gente está desejando para ti. Obrigado. Obrigado, professor Walter, pelo convite, professor Pacheco também. A honra é toda minha, né? Vocês, o professor, como eu disse, né, o professor Walter principalmente foi um cara decisivo na minha jornada, né? É um cara que além de ser professor, eu considero como um amigo. Só um dia que eu fiquei contigo não adiantou. Ajudou também, professor, ajudou também. E além de tudo também Então, eu chegar nesse ponto, é um grande amigo, admiro demais, carrego no meu coração e, além de tudo, né, um laço que nos mantém juntos aqui, é o time, né? É o time de coração que nós torcemos. É o Cruz de Malta, né? É o Cruz de Malta. Nada é perfeito nessa vida. A história mais bonita do futebol brasileiro. Pois é, bonito, tá? E daqui pra frente tudo vai ser melhor, né, professor? Com certeza. E também, professor, agradecer, o senhor também é um cara, a gente teve pouco contato na faculdade, mas as poucas vezes que a gente esteve junto, o senhor também agregou muito para mim. Agradeço, né? Por isso. Agregou muito para a gente. Tivemos um momento, né, de conversa na empresa que o senhor foi lá visitar. Uhum. Então, fico muito agradecido e prazer é todo meu. Espero ter contribuído aí com o pessoal também. E certamente esse é o nosso propósito. Com certeza. Agradecemos mais uma vez e queremos despedir, né, para que, inclusive, convidá-los, não esqueçam, hein, sempre nas terças-feiras, às 20 horas, o nosso podcast Inova Gestão. Com vocês. Muito boa noite, que Deus continue protegendo e abençoando a todos. Muito boa noite e até a próxima terça. Até lá.